Olha, me dá um exemplo de uma pessoa que enriqueceu com o seu trabalho. Mas é assim, é o seu trabalho. Se ele contratou alguém, já não é mais o seu trabalho. Se ele botou a mulher ou a esposa para trabalhar, já não é mais o seu trabalho. Eu quero alguém que tenha enriquecido com o seu trabalho. O cara levantou de manhã, e mesmo que ele ache, normalmente as respostas vão para um autor, um artista, um cantor, né? Mesmo que ele ache, a gente pergunta assim, beleza, esse cantor aí enriqueceu com o próprio trabalho. Porra, cantou sozinho. Ele gravou todos os discos dele sozinhos. Ele foi entregar os DVDs dele um a um na casa das pessoas que iam comprar. E aí você vai ver que quando você faz a análise dos sistemas econômicos encadeados, não há como sustentar a ideia de enriquecimento individual. Não há como sustentar a ideia de meritocracia. Porque você tem uma cadeia de exploração que surge ali do mundo, dessa análise toda, é a exploração do trabalho alheio. E é isso que a gente tem que mostrar. A meritocracia não existe. Sabe, no colégio, quando a gente estudava no colégio, e aí tinha escolha para o líder de turma, e a galera da turma votava na criatura mais quieta, na criatura mais envergonhada, na criatura com menos condições, só para sacanear o colégio. Você lembra disso? E às vezes ficava lá os desesperados das pessoas, das meninas, dos meninos que tinham atividade, que sabiam que estavam gritando, não, gente, vota em mim. E a galera dizia, nós vamos botar no fulano. O fulano não conseguia nem olhar por cima do óculos, o fulano não conseguia nem falar com o vizinho, né? O fulano não tinha uma ideia, não saía da carteira dele, não saía da mesa dele no intervalo, e você votava no fulano só para sacanear o colégio, né? Só para ferrar com a diretora, só para ver aquilo tudo, né? E ficava imaginando na cabeça como seria uma reunião com esse fulano, né? E aqui é isso o que os Estados Unidos estão fazendo ao votar com Donald Trump. É um monte de gente na quinta série tentando escolher o mais disruptivo. Foi isso que fizeram com o Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro segue sendo uma piada de mau gosto. Quando um juiz recebe auxílio creche, auxílio estudantil, que vai até os 23 anos, a condição de juiz se transforma em uma casta, porque ele tem condições de prover para os filhos dele entradas nos sistemas públicos que outras pessoas não podem, e eles vão se reproduzindo. Não é difícil, tem trabalhos maravilhosos mostrando como esses grupos se reproduzem dentro das mesmas estruturas de poder, e aí o vô era juiz, o filho vai ser desembargador, o sobrinho vai virar promotor de justiça, e aí eles vão se perdurando por ali. A gente tem que acabar com essa ideia que nós temos no Brasil de que pagar um juiz maravilhosamente bem, tem juiz aí que recebe 600, 700 mil no contra-cheque, tá? Só de atrasados e penduricalhos que vem aparecendo. Nós temos que parar com a ideia de que pagar bem um juiz significa ter uma prestação jurisdicional rápida e bem feita. É mentira. Esse aqui é um gráfico preparado pela NASA, tá? Ele é um gráfico que ele vai medir as temperaturas do mundo, tá? Aqui embaixo você tem os meses do ano divididinhos, janeiro, fevereiro, e aqui no meio vai ser o ano. As médias da temperatura da superfície terrestre, para você ter o susto. Que são os padrões normais. Agora veja o que vai acontecer depois da guerra e com o processo de amadurecimento do capitalismo industrial, da utilização mundial e brutal de combustíveis fósseis, de uma industrialização, inclusive em grande parte da Europa, que não existia antes. Olha o que vai acontecer com o mundo. Vai ficar pior, olha só. E esse aqui é o ano de 2023. Bolsonaro gravou a reunião ele mesmo. Ele mandou gravar a reunião. Quando os caras perceberam que estava sendo gravada, no meio da reunião o cara pergunta assim, isso aí está sendo gravado? E o Bolsonaro mente. Ele diz, não, eu mandei gravar a minha fala. Mentira, ele sabia que estava gravando. Ele gravou aquilo e agora ele deve estar ligando para todas essas pessoas dizendo o seguinte, olha, se eu cair, vai cair todo mundo junto. A defesa que o fascismo faz, que todo fascista faz do Bolsonaro, é uma defesa de si. Eu já falei isso nos cursos que eu coloquei, né? Você vai falar com o bolsonarista continua defendendo o Bolsonaro. A pessoa fica, nossa, como é que ele pode fazer isso? Não, porque ele está defendendo a si mesmo. O Bolsonaro é o que ele pensa, o Bolsonaro diz o que ele pensa, o Bolsonaro faz o que ele queria fazer, o Bolsonaro chegou onde ele queria chegar, o Bolsonaro quer matar quem ele quer matar, o Bolsonaro quer prender, quer mandar trabalhar quem... E aí quando você ataca o Bolsonaro, você acha que você está atacando o Bolsonaro, mas na realidade você está atacando a pessoa.
E a pessoa olha para aquilo e diz, não, eu vou defender o Bolsonaro como eu defendesse a mim, quando eu defender a minha vida, porque na realidade ele está fazendo isso, ele está defendendo a forma dele pensar. E aí você acaba tendo que brigar com essa pessoa. E você fica chocado por não entender como é que essa pessoa é tão brutal e bestial. Ela sempre foi. Ela sempre foi. Hoje a gente sabe que ela sempre foi. A China descobriu que nos próximos meses os Estados Unidos vão lançar uma ordem executiva. Uma ordem executiva é do governo norte-americano, que não tem nenhuma razão para ser obedecida de fato, mas que é uma ameaça que eles fazem ao mundo inteiro. Ela vai lançar uma ordem executiva proibindo algumas empresas de vender semicondutores para a China. Um dos pontos mais importantes dessa disputa Estados Unidos e China, que os Estados Unidos estão levando muito a sério, é evitar que a China tenha acesso a determinados materiais que vão ser utilizados para a produção de tecnologia de ponta. A China obteve essa informação e ela se antecipou. Então ela foi até as principais empresas que vendem isso, em especial a Samsung, e fez uma compra de 6 ou 7 vezes o normal que ela precisaria para ter esse estoque, né? Quando ela fez isso, ela deixou todas as empresas do Ocidente sem conseguir comprar esses produtos, porque são vitais também para todo mundo, para Google, para Microsoft, para todo mundo. Quando ela fez isso, a Samsung fez a venda e ela se antecipou à ordem. O que aconteceu com as bolsas nos Estados Unidos nessa bolha de Big Tech? Já vinham com algum desgaste e os caras se apavoraram. Quando se descobre o petróleo na Venezuela, a economia cresce absurdamente, mas continua funcionando nesse sistema de enclave, ou seja, só os locais onde você tem as grandes empresas que exploram esse petróleo e a elite que ficava com todo esse dinheiro. Quando o Chávez assume, a primeira coisa que ele faz é desenvolver a Venezuela do sentido humano, ou seja, ele divide essa grande riqueza, né? E ele vai fazer com que várias outras áreas da Venezuela possam, então, começar a tentar se desenvolver. Nunca se conseguiu um plano de desenvolvimento econômico na Venezuela que gerasse riqueza em outros lugares além do petróleo, porque como é uma riqueza muito grande, gente, é muito petróleo. Ela tem mais petróleo que o restante todo da América Latina somado, incluindo o Brasil, tá? Com o pré-sal e tudo. Então, assim, para você ter uma ideia, o que o Chávez vai fazer é pegar esse dinheiro e criar programas de Estado para que isso venha ajudar na vida das pessoas, especialmente saúde, educação, e obviamente que ele precisou fazer isso com os sistemas de segurança que ele tinha à disposição. Então, a partir daí, essa riqueza do petróleo passou a ser dividida mais equanimemente pela Venezuela. E é óbvio que isso os Estados Unidos nunca permitiram. Só existem 2 tipos de governo, tá? Podem ser diferentes aqui, colar os nomes, mas assim, basicamente só existem 2 tipos de governo. Aqueles que tiram dinheiro de baixo para botar para cima e aqueles que tiram dinheiro de cima para botar para baixo. O governo Lula tirou dinheiro de cima para botar para baixo, tirou pouco dinheiro de cima, tá? Porque a economia brasileira cresceu e os de cima continuaram se apropriando de um valor relativamente maior do que os de baixo. Mas a relação entre esses 2 valores foi diminuindo, e com isso a desigualdade foi diminuindo, tá? Os governos Temer e Bolsonaro tiraram todo o dinheiro de baixo e colocaram para cima. Por isso nós tivemos milionários, gente, e o pessoal aqui embaixo tem o que comer. Então quando a gente olha os governos, a gente tem que pensar nisso. Esse é um governo que tira dinheiro de baixo para botar para cima ou de cima para botar para baixo? E em qual lugar eu tô? Sabe? Então não me choca, por exemplo, ver um Luciano Hang votando em Bolsonaro. Eu acho que tá certo mesmo. O cara é mega milionário, entendeu? O cara vive de exploração do trabalho, ele tem que votar num governo que efetivamente garanta para ele a propriedade privada, garanta para ele o processo de exploração, alivie os pagamentos de impostos de Estado e não enche o saco dele. Se o Bolsonaro tivesse abraçado a pandemia, abraçado a ciência, colocado o exército na rua, comprado as vacinas, colocado no braço de todo mundo, agora é pelo Brasil, vamos junto, ninguém tirava ele do governo. Ninguém tirava ele do governo. Ele podia roubar o que ele quisesse, fazer o que ele quisesse. Tá aqui, o que tem que fazer? Dinheiro para o pessoal, tá passando fome, bom dinheiro aqui, dinheiro lá. O problema, que por sorte, é que ele estava com o Guedes lá. E o Guedes fudeu o governo dele de cima a baixo. Ele sabe disso.